Bom, graças a Deus nós estamos aqui de volta para a nossa matéria de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Estamos estudando o curso de Teologia Sistemática pela Associação dos Teólogos de Fronteira, juntamente com a comunidade dos restaurados por Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida do pastor João, da pastora Maria e todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Nossa matéria de pneumatologia, nós estudamos na aula da semana passada sobre o batismo com o Espírito Santo. Uma aula bastante produtiva. A gente viu que a primeira referência ao Espírito Santo aí está no Evangelho de Marcos, e descobrimos que é a primeira referência porque foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos foi escrito antes de Mateus, Lucas e João. É a primeira referência do Novo Testamento. Agora, existia também a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E o Novo Testamento ele não foi organizado de forma cronológica, foi organizado de forma temática. Primeiro os evangelhos, depois a história, depois as epístolas de Paulo, depois as epístolas gerais e por último a profecia do Apocalipse. Não foi a ordem cronológica, quer dizer, os livros que foram escritos primeiros são aqueles que primeiro estão na Bíblia. Não. Na hora de organizar o cânon, os pais da igreja ajuntaram os temas. Aqueles que falam da vida de Jesus, aqueles que falam da história da igreja, aqueles que falam das doutrinas do apóstolo Paulo e aqueles que falam das doutrinas dos outros apóstolos e por fim o Apocalipse. Por isso que o Novo Testamento ele é organizado dessa forma, tá bem? Se fosse mesmo para a gente colocar em ordem cronológica, provavelmente a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses viria primeiro, porque foi escrito por volta do ano 42 e o Evangelho de Marcos escrito por volta do ano 45. Agora, como nós estamos obedecendo a doutrina do Espírito Santo, especificamente aquilo que Jesus ensinou, estamos seguindo o evangelista apóstolo Marcos, que a gente descobriu que não é um apóstolo direto do Senhor Jesus. Marcos ele é um apóstolo lado a lado com Pedro, ele é um discípulo de Pedro, sobrinho de Barnabé e muito útil ao ministério, é o que dizia o apóstolo Paulo. A gente avançou bastante sobre a questão do batismo com o Espírito Santo e estamos seguindo ainda o raciocínio do que foi declarado em Marcos. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E a gente viu que existe uma antítese entre João Batista e Jesus Cristo. Antítese quer dizer uma figura de linguagem que coloca os dois frente a frente para ver os contrastes. Isso é antítese. Um é claro, o outro é escuro. Um é alto, o outro é baixo. Um está perto, o outro está longe. Isso é antítese. É para colocar João Batista e Jesus Cristo, um contrastando com o outro. João, ele se diminui, porque ele diz que ele batiza com água. E Jesus batiza com o Espírito Santo. E esse batismo com água e batismo com o Espírito Santo não é uma comparação, é um contraste, tá bem? É um contraste. Vamos entender o contraste então. E por isso a gente está falando aqui do texto. Ao falar de Cristo, o Batista dizia: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. De igual forma, ao falar do Espírito, ele se diminui, mas engrandece a Jesus, usando um paralelismo antitético. Eu, em verdade, vos batizo com água, ele, porém. Assim eu já vou passando para os irmãos também algumas dicas de hermenêutica, tá bem? Hermenêutica é uma ciência teológica que ajuda a gente a interpretar a Bíblia. Não é a hermenêutica que interpreta a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é o hermeneuta. O hermeneuta é a pessoa. A hermenêutica é um instrumento, é a ferramenta. Aí você vê aqui, eu, em verdade, ele, porém. Esse porém, sempre que você encontrar um porém, quer dizer, vamos virar para o outro lado? Porém, mas, contudo, é uma partícula que está falando, vou virar para o outro lado do texto. Eu batizei com água, que é terreno. O próprio João Batista fala, aquele que é da terra fala como alguém da terra. Isso não acontece com Jesus, por causa que ele fala como alguém que veio do céu. Aí agora ficou mais difícil para nós, porque se entender João Batista já é difícil, quanto mais entender Jesus Cristo. Esse é o contraste. Entender João Batista é fácil? Não é fácil. E ele é da terra.
Ele está falando com alguém da terra. Quanto mais entender Jesus Cristo. Por mais que Jesus tenha se diminuído, para sermos, sejam bem-vindos. Por mais, e por isso, para entender a Jesus Cristo, a gente vai ter que ter esta vida e ainda ser promovido na vida eterna. Se não formos promovidos na vida eterna, não vamos conhecer nada. E o que a gente conheceu não vai valer de nada também. Para ser promovido na vida eterna, precisa ser fiel até a morte e alcançar a coroa da vida. O batismo de João é com água, o batismo de Jesus é com o Espírito Santo. Não é comparação, tá? O Espírito Santo com água. Não é comparação, lado a lado, é contraste. A água é da terra, o Espírito Santo é de Deus. Veja lá, as águas de João estão embaixo, o Espírito de Jesus está em cima. Em cima, embaixo, contraste, tá bem? No batismo de João, o pecador desce ao rio. É humano, é o homem buscando purificação, é o homem buscando conversão, é o homem buscando arrependimento, é o homem buscando a Deus. Esse é o batismo de João, é o que está ao alcance das nossas mãos. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desce ao pecador. O movimento é outro. O movimento é outro. Não é o pecador descendo e encontrando o Espírito Santo. É o Espírito Santo descendo e encontrando o pecador. O movimento é outro. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos buscar o batismo com água. Como ele diz, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento. Ponto. Ele, porém, é outro assunto, é outra escala, é outra categoria, é outro departamento, por assim dizer. Eu estou falando como alguém da terra. E João, vamos falar do Espírito Santo? Vamos. Para falar do Espírito Santo, o que nós convencionamos aqui na nossa aula? Vamos falar com humildade. Vamos falar com simplicidade, porque estamos falando do inefável, meus irmãos. Inefável é aquele que não pode ser traduzido. Bem, ele é inefável. Estamos falando do invisível, do impensável, tá? Não dá para falar do Espírito Santo como eu falaria do meu celular, por exemplo. Sempre que eu for falar do Espírito Santo, eu terei que utilizar uma linguagem reverente, eu terei que utilizar uma linguagem comparativa, de aproximação, uma linguagem figurada. É assim que vamos falar, porque ele é Espírito, ele é de outra natureza e de outro mundo. Olha lá, o batismo de João é um sinal de arrependimento, sinal. O batismo com o Espírito Santo é sinal de regeneração. Há diferença entre arrependimento e regeneração. E por se tratar de um curso de teologia, eu vou explicar para os irmãos, porque quando nós estivermos estudando a doutrina da salvação, soterologia, aí nós vamos ter que tratar desse tema aí especificamente. Nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. Bom, esses dois termos, arrependimento e regeneração, são duas palavras do mundo da soterologia, teologia sistemática também. Dá licença. No grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, o que é arrependimento? Arrependimento é metanoia. O que é metanoia? É quando a mente muda para uma outra disposição mental. Isso é arrependimento. Você está aqui, pecador, levando a sua vida, como disse o apóstolo Pedro, sem pensar muito no que está acontecendo. Aí você acha estranho que as pessoas estejam mudando de caminho. Por que estão mudando de caminho? E aí essa mudança de caminho das pessoas começa também a atingir você. A sua mente começa a buscar mudança. Isso é metanoia, isso é arrependimento. Quando você começa mentalmente querer mudança, desejar mudança e buscar essa mudança. O verdadeiro arrependimento, ele começa na mente, porque a palavra grega é metanoia. Noia é nous. Nous é mente, tá bem? Mente. Para os gregos, por exemplo, nós somos uma nous, nós somos uma mente. Nós participamos da mente do mundo, do universo. Para os gregos, eles ainda não sabiam da mente, como a psicologia trabalha para a gente hoje como questão de consciência. Para a psicologia, mente é consciência. Consciência do real e consciência do ideal, do futuro. Isso é psicologia. Consciência do eu e consciência do outro. Consciência da vida e consciência da morte.
A psicologia trabalha com isso. Você tem uma consciência. Você sabe que você é você e que você não é o outro. Você sabe que você está aqui e que você não está em outro lugar. Você sabe que hoje você está vivo, mas um dia você não estará mais vivo. Consciência. Qual é a palavra que os gregos usavam? Nous. Mente. A minha mente é que me informa de que eu um dia vou estar em outro lugar que não vai ser esse mundo, essa vida. Nous. Aí a palavra arrependimento é metanoia. O que é meta? Meta é aquilo que vai para além, aquilo que me leva a mente além. Eu estou levando a minha vida naturalmente, estou fazendo tudo o que eu aprendi com a sociedade, tudo que eu aprendi com a minha natureza, tudo que eu aprendi comigo mesmo. Eu estou fazendo. De repente a minha mente se apodera de mim para dizer o seguinte: tem que mudar. Não vai poder continuar do jeito que você está. Você está se destruindo, você está se degradando, você está se deplorando, você está caindo. A sua mente começa a falar com você. Aí já é o arrependimento, já é metanoia, é a mente mudando. Agora, você pode cair em arrependimento e não ter mudança nenhuma. Pode cair em arrependimento, e esse arrependimento sem mudança a gente chama popularmente de remorso. O que é o remorso? É aquela azia que você tem, que aí o estômago não processou muito bem o seu alimento, e aí você fica com aquela azia e o alimento ele volta. Isso é remorso. É quando volta para você mastigar de novo. Sabe? Aquela feijoada que você comeu não caiu bem, não fez digestão, e você fica com aquele mal-estar assim, e se não der certo você vai ter que colocar para fora. Vai ter que colocar para fora. Isso é remorso. Remorso é quando você toma uma atitude, toma uma decisão, tem um estilo de vida, e esse estilo de vida está desagradando a sua mente. A sua mente começa a entrar em conflito com o seu comportamento. Você está em arrependimento, só que você não toma nenhuma decisão de mudança, e por não tomar a decisão de mudança, aí você tem remorso, você fica remoendo aquilo que você deveria ter digerido e ter colocado para fora. Olha só a riqueza da palavra, tanto no português quanto no grego. Aí diz o batista que o batismo dele é um sinal de arrependimento. Você vai ter que tomar uma decisão. Só que o batismo de João não causa o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Regeneração. O batismo de João é um sinal de que você quer mudar. O batismo nas águas é um sinal de que a pessoa quer mudança, precisa de mudança, está buscando mudança. O defeito é que o batismo nas águas ele não promove regeneração. Ele é um sinal de arrependimento, mas ele não promove a obra espiritual, porque a obra espiritual é feita pelo Espírito Santo. Regeneração só o Espírito Santo pode promover e produzir na alma humana, só o Espírito Santo. Não tem água sagrada do mundo, nem do Jordão, sabe? Não tem nem as águas corredoras da cachoeira, nem do rio de perto da sua casa, nem o tanque de batismo da melhor igreja do mundo. Isso aí não é verdade. Não é a água que regenera. A regeneração é obra do Espírito Santo. Essa matéria aqui é pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Por isso não adianta eu dizer o seguinte: olha, vamos aqui ensinar para vocês agora a regeneração como a Igreja Católica faz. A Igreja Católica ensina que o batismo é regenerador. Ela ensina que o batismo salva, que o batismo é para a salvação. E isso é uma contradição com o próprio conceito do batismo de João Batista. Se você quer saber de uma doutrina, vá perguntar por quem começou a doutrina. E foi João Batista que começou a doutrina. Porque ele disse assim, ó: aquele que me mandou batizar me disse. João não começou o batismo porque ele quis. Alguém, um ser, ou Deus, ou um anjo, chegou para João Batista. Ele não disse assim se foi um anjo ou se foi Deus. Ele só disse: aquele que me mandou batizar disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Você quer saber o que é isso aqui? Vai perguntar para quem começou a fazer, e aí você vai aceitar a explicação de João Batista. Ele explica o seguinte: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento. Ele não disse que é para regeneração. Isso é um erro assim que eu não acredito que os doutores cometam esse erro. Sabe uma coisa que eu não acredito? Sabe aquele negócio do doutor cortar a perna errada do paciente? Ou da enfermeira, em vez de colocar soro, coloca outro tipo de coisa para a pessoa receber? Sabe, glicemia, glicose? É um erro grotesco.
Como que os doutores invertem um negócio desse e falam que o batismo é para regeneração, se a palavra não é paliginésia, a palavra é metanoia. Metanoia é arrependimento. Eu vos batizo com água para a metanoia, para que a mente de vocês mude, para que o processo de conversão tenha um ponto de partida. Ou será que João não sabia a diferença entre metanoia e paliginésia, novo nascimento? É por causa que está escrito lá no Evangelho de João, né? Que tem que nascer da água e do Espírito. Tá, mas ali o próprio texto fala: a água é o batismo do Senhor João, e o Espírito é o batismo do Senhor Jesus. Por quê? Porque no Evangelho de João não tem a fórmula de João Batista. No Evangelho de João você não tem. Você vê que João Batista está batizando, aí vem Jesus para o batismo dele e ele só aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não vê o batismo de Jesus no Evangelho de João. Quando Jesus aparece no Evangelho de João, ele já está batizado. E João aponta para ele, 2 vezes inclusive. Jesus só aparecendo batizado no Evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus. Só nesses 3 evangelhos. No Evangelho de João, Jesus não aparecendo batizado por João Batista. Vocês perceberam essa diferença? Precisamos ler esses detalhes. Por isso que no Evangelho de João, ao invés de falar do batismo de Jesus por João Batista, lá no capítulo 3 fala: precisa nascer da água, arrependimento, e do Espírito, paliginésia, é um processo. O Espírito Santo está aqui. Agora, dizer que a água é regeneradora é negar o próprio conceito. A água não é regeneradora, ela é sinal de metanoia, de mudança de mente, de disposição em mudar de vida. A água é sinal. Agora, o batismo com o Espírito Santo é sinal de regeneração. As águas de João correm e vão embora. Você desce na água e a água te lava e vai embora. O Espírito desce e permanece na pessoa regenerada. Olha a diferença. Você desce na água, a água vai embora. O Espírito Santo desce e fica. Ele fica em você. Ele não vai embora. Ele não passa por você. Olha a diferença entre João e o Espírito Santo. O que é do céu e o que é da terra. Veja o antítese, o contraste. Se na semana passada vocês estavam preocupados de não entender a metáfora, eu acredito que nessa semana já deu para esclarecer bem mais. Por isso que o curso é um curso, né? Tem que ir andando, tem que estar presente. Agora a gente já estamos entendendo. A palavra de João é metanoia, arrependimento. A palavra do Espírito Santo é regeneração, paliginésia. O que é paliginésia? Paliginésia significa que você vai ser gerado, tá bem? Gerado, como se fosse lá na antiguidade. Você vai voltar para o plano original. Isso é paliginésia. O Espírito Santo desce em você para te levar de volta ao plano original. Qual que é o plano original? É que todo homem seja a imagem e a semelhança de Deus. Paliginésia. A palavra pali significa aquilo que é antigo. Genese é aquilo que é gerado. Você vai ser gerado assim como o plano original estabeleceu, como na antiguidade. Porque na antiguidade não diz que Deus pegou e soprou em Adão? Quando ele soprou em Adão, paz do Senhor, irmão, tudo bem? Quando ele soprou em Adão, ele foi feito alma vivente. O que faz o Espírito Santo? Agora ele vai levar você às origens. Genese é de onde vem a palavra Gênesis, tá? Gênesis, genésia, genética, gen, origem, a sua antiga origem. Isso é um mistério do Espírito Santo, só ele. Porque qual que é a nossa matriz, meus irmãos? A matriz da natureza humana é Adão. Essa é a matriz da natureza humana. Só que depois que entrou o pecado no mundo, nós perdemos a matriz. Ficamos sem a matriz. Nós ficamos com a cópia mal feita. Porque Deus não criou o homem para o pecado nem com o pecado. Deus criou o homem sem o pecado e para a santidade. Com a chegada do pecado, o plano original foi interrompido. Aí entrou a era do pecado, ou o reino do pecado. Deus pegou e colocou a lei de Moisés como remendo, como disse o Senhor Jesus, remendo até chegar o tempo do pano novo. Remendo. A lei, ela veio para poder dar um freio na natureza humana. Só para isso que existe a lei. Até chegar ao Senhor Jesus. Chegou o Senhor Jesus, ele leva o homem de volta para o Éden.
para a origem, paliginésia. Você retornará, você retoma a natureza de Adão sem o pecado. Agora, para nós isso é uma utopia. Hoje isso aí é uma coisa assim, é uma esperança, né? Não uma utopia, é uma esperança, porque o apóstolo Paulo fala que enquanto nós estamos na carne, nós gememos nesse corpo, porque nós aguardamos a adoção de filhos. Por enquanto estamos num tabernáculo que tem uma lei do pecado no corpo, e a lei do pecado no corpo te condena. A regeneração é a garantia de que o Espírito Santo está te levando para o plano original. O plano original é levar a gente de volta para o paraíso. Paliginese é uma volta, não é um progresso, é uma volta. Voltamos ao Éden, voltamos a Deus, voltamos a Cristo, voltamos ao paraíso, ao que vencer dar-lhe de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É a promessa do Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Estamos voltando. Agora, essa volta, no meio do caminho pode acontecer muitos abortos, meus irmãos. E os abortos são provocados justamente por causa que o útero não segura a criança. Quer dizer que aí o útero que a gente está falando deve ser a igreja. A pessoa não permanece no Evangelho, não permanece na graça de Deus, não permanece na igreja de Deus e aborta. E aí nós vamos ter que entrar em mais alguns pensamentos sobre isso. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui e aí eu já vou abrir um espaço para os irmãos fazerem suas breves perguntas, tá bem?